Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos um discurso hoje de Jesus Cristo que ele precisa tomar muito cuidado, ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado com ele, porque é um discurso facilmente distorcível e nós temos que ter bom senso e nos centrar no conteúdo desse discurso. Em primeiro lugar, o Cristo fala de uma decisão que deve estar sempre no nosso horizonte, a decisão sobre o qual realmente conduz a nossa vida, ou através do qual a nossa vida é conduzida. E essa decisão vem numa pergunta: o que é na verdade absoluto na minha vida? O que é na verdade o centro da minha vida? Aonde está na verdade o meu coração? E aí o Cristo fala que eu não posso servir a dois senhores. Mas aqui nós temos que nos remeter à época em que o Cristo viveu. A época que o Cristo viveu era a época do servo, era a época do escravo, era a época em que o escravo servia o seu senhor de uma forma absoluta, era um serviço total ao Senhor. Portanto, era impossível servir a dois senhores. É nessa relação de servir na totalidade que o Cristo está se referindo. E aqui eu tenho que me perguntar: qual é realmente, a quem realmente eu estou a serviço? No sentido da totalidade mesmo, no sentido do meu ser. O que realmente me movimenta na vida, aquilo que me impulsiona para a vida. É esse o ponto. E aqui o Cristo coloca uma questão muito chave, uma questão muito importante, que nós que vivemos no capitalismo, é uma questão muito séria. Nós servimos a quem? Ao dinheiro ou servimos a Deus? Porque nós podemos até no capitalismo, porque nós vivemos no capitalismo e não podemos fugir dele, pelo menos agora, não existe nenhum modelo que nos ofereça realmente, no momento presente, uma alternativa. Nós somos pessoas capitalistas e somos pessoas que têm que sobreviver nesse mundo. E aqui nós temos que, claro, tolerar, e nós temos que buscar alternativas aonde eu possa ter dinheiro. Infelizmente, no capitalismo, quem não tem dinheiro não tem liberdade. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho liberdade, eu não tenho acesso às coisas. Ainda mais no sistema de terceiro mundo que nós vivemos, que é um sistema capitalista selvagem. Ou seja, nós não temos um Estado que realmente nos dê o retorno dos impostos pagos e a assistência necessária que nós deveríamos ter. Assistência de saúde, assistência de educação e assim por diante. Infelizmente nós não temos ainda isso. Portanto, nós temos que buscar, sim, nos precaver, claro. Isso é óbvio. Mas não é sobre essa precaução, não é sobre essa sobrevivência com o dinheiro é que o Cristo está falando. Mas o que o Cristo está falando é o que me movimenta na vida. E muitas vezes, com o medo de que eu passe necessidades no futuro, com o medo de que eu não possa educar os meus filhos no futuro, com o medo de que eu não possa dar um futuro melhor para as minhas gerações, a minha totalidade, a totalidade do meu ser, acaba sendo vendida ao dinheiro. E eu acabo perdendo valores fundamentais por causa do dinheiro. E vocês sabem muito bem que o dinheiro nos compra. Dinheiro que eu estou dizendo aqui é tudo aquilo que envolve a transação de capital. Aqui a transação de capital pode nos comprar. E pode fazer com que a gente perca muita coisa. Muita coisa que é importantíssima. Ontem eu estava fazendo um casamento, desculpa. Não um velório, um casamento. Estava fazendo um casamento e eu tive a oportunidade de conversar com o noivo antes. E o noivo estava me dizendo assim: olha, padre, sem eu tocar nenhum assunto, né? O que eu mais prezo
é o meu nome. O que eu mais prezo é o meu nome. Eu mexo com vendas e tudo mais e tal, mas eu já tive oportunidades e oportunidades de fazer falcatruas e fazer negócios escusos. Mas não fiz, porque o que eu prezo é o meu nome. Eu tenho que prezar o meu nome. E eu disse para ele, você faz muito bem, você pode perder grandes oportunidades na sua vida, de ter mais dinheiro do que você tem. Mas uma coisa você vai passar para os seus filhos, é a sua honra, é o seu nome. E é justamente sobre essa questão que o Cristo nos fala hoje. O que movimenta a minha vida? O que movimenta o meu ser? O meu ser é movimentado pelo dinheiro, pela simples acumulação do capital. E nós sabemos que tem muita gente aí com capital acumulado, mas que tem um nome sujo, tem um nome que não é respeitado, é simplesmente respeitado porque tem dinheiro, mas o nome mesmo não é respeitado, é chamado de doutor porque tem dinheiro, mas na verdade se não tivesse dinheiro não era nada, era uma pessoa desprezível. E nós vivemos infelizmente numa sociedade hipócrita, uma sociedade que vai atrás do dinheiro, e é aqui que tudo é corrompido. Então nós temos que fazer uma decisão como cristãos. A quem eu estou servindo na verdade? A quem eu estou buscando? Isso, é claro, não é uma utopia aonde eu deva largar da sobrevivência, mas é uma questão de decisão. O que movimenta realmente o meu ser e que faz com que eu, em determinadas situações, diga não ao que é justo, ao que é injusto, diga não ao que vai acabar com a vida do outro, diga não ao que vai ser prejudicial ao outro. Esse é que é o ponto. Nós temos que viver, e nós vivemos nessa saia justa do capitalismo, já que nós não temos outra alternativa por enquanto. E é sobre isso que nos fala o começo do texto. Mas depois vem outras associações. Mas antes disso, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui. E aqui entra, no caso religioso, a bendita teologia da prosperidade, que nós temos que tomar muito cuidado com ela. A teologia da prosperidade que diz assim, olha, você se aproximando de Deus, você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir prosperidade, você vai conseguir bens materiais, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. Gente, o Cristo nunca pregou isso. O Cristo nunca pregou prosperidade econômica. Ele pregou a necessidade. Ele pregou a coletividade, a felicidade coletiva. Mas ele nunca pregou que eu individualmente vou crescer na minha economia porque eu estou me aproximando de Deus. Isso não existe. É como, não sei se vocês, quem tem Twitter aqui, tem um personagem do Twitter que é muito interessante. Ele tem umas sacadas assim ótimas, porque deve ser uma pessoa muito inteligente. E ele se denomina o Criador. E é claro, ele se faz como se Deus estivesse participando do Twitter, não é? E aí ele dá umas cartadas muito interessantes. E a última que eu li dele é assim: gente, a teologia da prosperidade existe sim. Basta ver quantos líderes religiosos estão se enriquecendo. Entenderam a questão? A questão é que a teologia da prosperidade, ela é uma teologia que ela é camuflada. Ela é uma ambição camuflada. E uma ambição que muitas vezes serve aos líderes religiosos do que aos próprios fiéis. Ou seja, o que o Cristo quer, na verdade, é que nós todos possamos ter, na verdade, uma felicidade coletiva e um bem-estar coletivo. E não uma prosperidade individual e principalmente no nosso sistema, que faz com que eu me enriqueça e o outro se empobreça. Isso não está nos evangelhos. Mas o Cristo continua no seu discurso. Ele vai associar a questão da decisão primordial, o que movimenta o meu ser, com a preocupação. E aí nós podemos, a preocupação é um sintoma.
Se eu fiz conscientemente a minha decisão primordial pelo dinheiro, a minha preocupação vai estar no futuro. Isso com certeza. Eu vou estar sempre preocupado. Eu vou estar sempre planejando. Eu vou estar sempre com estratégias. Eu vou buscar sempre me preocupar o que vestir e o que comer. E assim por diante. Eu vou me preocupar com os bens materiais. Aqui vai estar o meu coração central. Isso é que vai me impulsionar o meu ser até a minha aposentadoria, até chegar no final. Eu só vou perceber o meu erro quando eu estiver num leito de hospital e chorar na cabeceira da cama junto com o padre. Aí eu vou perceber o meu erro. Aí eu vou perceber o quanto eu gastei a minha vida inteirinha para acumular bens, para passar por cima das pessoas e para realmente construir um mundo injusto. É aí que eu vou tomar consciência. E o cristão não pode acontecer isso com ele. Isso seria um grande erro na vida. Ou seja, eu tenho que tomar consciência agora, de que agora, nesse momento, é que está o ponto, é que está a decisão. Eu tenho que viver o hoje. É isso que o Cristo fala. Ele nos alerta que a ansiedade pelo futuro é uma ansiedade idiota. Por quê? Porque a ansiedade pelo futuro me faz me transportar para um futuro que na verdade pode não acontecer. Pode não vir. E aí eu vivo uma coisa que na verdade é uma ilusão. O que eu preciso viver é hoje. E no final do texto ele vai dizer o que eu devo viver hoje. E aí pronto, as coisas virão por acréscimo. Mas ele nos dá outros toques. Ele nos fala da natureza. Parece ser um discurso romântico. Mas não é um discurso romântico. Se nós olharmos para a natureza, os pássaros, eles lutam pela sobrevivência. Se nós olharmos para a natureza, as plantas também lutam pela sobrevivência. A natureza não é tão romântica assim. Basta ver, e é uma cena que eu acho que muitos já presenciaram aqui, de um casal de passarinhos quando o ninho cai. O ninho cai da árvore, os passarinhos ficam ali loucos, querendo proteger os seus filhotes. Quem se aproxima, eles atacam. Não importa o tamanho. Pode ser um ser humano enorme, mas eles dão um voo rasante, porque eles protegem os seus passarinhos, né? Os seus filhotes. Ou seja, os passarinhos buscam isso. Só que ninguém viu João de Barro construir casas para alugar. Ninguém viu João de Barro construindo ou então planejando uma forma de moradia aonde ele possa alugar para mais gente. Ninguém viu João de Barro construir sobrado ou prédio de apartamento. Isso João de Barro não faz. João de Barro constrói a sua casa. Ponto final. Ele dá abrigo à sua família. Ponto final. E ele respeita a família do outro. Ponto final. Desde que não entre no seu território. É esse o ponto. E nós entramos na ambição do capitalismo. Nós queremos ter mais, e ter mais, e ter mais. E isso não acaba nunca. E nós temos que aprender um pouco com os animais e com a natureza. Tem um ponto que basta. Tem um ponto que eu não preciso ter mais. E aí eu posso dar ao outro, para que ele possa também buscar aquilo que lhe é necessário. E é assim que nós aprendemos com a natureza. Nós temos sim que ser pessoas que lutam pela vida, porque a vida é mais importante. Como aquele passarinho que vê o seu filhote cair do ninho. É lutar pela vida isso. É lutar pela sobrevivência, com garra. Aqui não há nenhum discurso para vagabundagem, para deixar a vida como está, para o comodismo. Mas é um discurso que alerta que cuidado, uma coisa é garra pela vida, outra coisa é ambição, ambição desmedida, ambição que me leva a ser um ser desumano, frente aos outros seres humanos. Esse que é o ponto nosso. Mas eu posso ficar tranquilo, desde que eu faça a minha decisão primordial. Eu estou servindo a quem? A Deus ou ao dinheiro? Se eu souber responder essa pergunta com clareza,
aí, ponto final, não preciso ter medo da ambição. Eu não sou levado à ambição desmedida. Eu vou cuidar daquilo que é necessário na minha vida. É esse que é o ponto. E só um adendo aqui, o Cristo nos fala de uma coisa muito interessante e que toca realmente na nossa sociedade de consumo. O Cristo fala assim: mais importante que o alimento e mais importante que o vestuário é a vida. Mas aí nós podíamos questionar o Cristo, mas espera lá, o alimento é importante, o alimento leva a vida, não é? Mais até que o vestuário. Mas sobre o que ele está falando? Ele está falando não do alimento básico para a sobrevivência. Ele está falando do esbanjo que muitas vezes nós fazemos com o nosso próprio alimento. Ou seja, aquele acúmulo de alimento, aqueles armazéns acumulados que muitas vezes nós temos em casa e que muitas vezes apodrece nas nossas mãos, pela nossa ambição. Ele está falando muitas vezes das roupas que nós gastamos e que são caras, porque nós queremos vestir a grife, nós queremos vestir a marca, nós não queremos nos vestir, nós queremos usar aquilo que nos vai dar status social. E assim também nós julgamos as pessoas. A vida está acima disso. Ou seja, nós olhamos para as pessoas como elas estão vestidas. Aí eu vejo se é uma pessoa de bem ou não é uma pessoa de bem. Se é uma pessoa qualificada ou não é uma pessoa qualificada. Se é uma pessoa de nível ou não é uma pessoa de nível. É assim que nós avaliamos as pessoas. Ou nós avaliamos as pessoas pelo tamanho da casa. Avaliamos as pessoas pelo que elas estão comendo, aonde elas estão comendo, e assim por diante. Tudo isso é critério de avaliação que vai além da vida. Nós damos mais importância ao que nós vestimos do que à vida. Nós damos mais importância ao que nós comemos do que à vida. E isso não é cristão. O cristão que é cristão avalia as pessoas pelas atitudes. Não importa ser rico, não importa ser pobre. Mas são as atitudes que contam. É aquilo que nós somos, é o que verdadeiramente conta. E por fim o Cristo arremata tudo isso. Sobre essa decisão primordial. Ora, se eu busco o reino de Deus hoje, agora, nesse momento, eu não preciso me preocupar. Eu não preciso ter ansiedades. Eu não preciso pensar no futuro. Por quê? O que é buscar o reino de Deus? É claro, é buscar uma sintonia com Deus, sim. Mas essa sintonia me leva a atitudes concretas de vida. O que é atitudes concretas de vida? Em primeiro lugar é a justiça, é a honestidade, é a sinceridade, é a transparência, é a sensibilidade de perceber o outro como irmão, e assim por diante. Todas essas características que estão no Evangelho, se eu buscar hoje, nesse momento, eu estou construindo um futuro tranquilo. Eu estou construindo um futuro de respeito. Eu estou construindo talvez não um futuro de milionário. Isso eu não vou construir mesmo. Mas eu vou construir um futuro onde os meus netos, aliás, os seus netos, não é? Os seus filhos, podem se honrar com os pais que tiveram, com os avós que tiveram. Não porque eles deram tudo de bom no que diz respeito ao material, mas lhe deram um nome, lhe deram algo para se honrar, que são atitudes. Fizeram história, e é isso que conta. Construir o reino de Deus aqui, esse sim deve ser a nossa atitude básica, mas surge de uma decisão primordial. A quem eu sirvo? Eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao dinheiro? Esse aqui é o ponto. E essa é uma pergunta muito especial e muito importante para quem vive no capitalismo. Vamos assim, procurar fazer a nossa decisão primordial. Mas que essa decisão se faça no dia de hoje. E que dessa decisão surjam atitudes que nós podemos chamar de reino dos céus. Reino de Deus. Que é um reino de pessoas corajosas. De pessoas que estendem a mão, de pessoas que se interessam pelos outros, de pessoas honestas, solidárias
e que realmente querem hoje um mundo mais humano.